Como transformar problemas em desafios? Esse foi o tema escolhido para que eu falasse para vocês um pouquinho dessa situação que é corriqueira no nosso dia a dia. Primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite por estar fazendo parte. E olha só, eu já estou diante de um problema, né? Qual o problema? Palestrar para um grupo de pessoas que não são da minha área, não são da área de saúde, que é a minha expertise, mas eu aceitei o desafio e vamos aqui passar para vocês um pouco da minha experiência como empresário, como médico. Parei um pouquinho aqui as minhas atividades em Portugal para gravar esse vídeo para mandar para vocês agora no encontro de alinhamento de equipe, crescimento de equipe. E lembre-se, a equipe, o profissional, só cresce se tem problema. Se a gente não tem um problema, a gente fica no que a gente chama de zona de conforto. Qual é o maior risco hoje de qualquer profissional? Permanecer na zona de conforto. Porque na zona de conforto a gente se sente seguro, a gente se sente capaz de tudo, a gente domina o que a gente faz. Mas é no problema que a gente entrega o nosso melhor diferencial. É no momento do problema, diante do problema, que a gente se torna até mais criativo. É quando a gente tira energia de onde a gente não tem para se dedicar a algo que a gente precisa criar, que a gente precisa resolver, para uma situação que a gente precisa sair dela. Não é verdade? Quantas vezes aqui a gente já ouviu falar que, puxa, eu estava no final das minhas energias. Quem já fez uma prova de uma corrida de rua? E aí o Renan tá aí, é um atleta de rua. E quantas vezes você está ali no final, aquela prova de 10 quilômetros, falta um quilômetro, você não tem mais energia, mas basta um pensamento, basta um alinhamento de expectativa que você tira energia de onde você não tem para completar aquele último quilômetro. E você já parou para pensar quantas vezes você deixou de entregar o seu diferencial? Quantas vezes você deixou de fazer algo melhor simplesmente porque no último quilômetro você decidiu que aquele problema não te levaria à linha de chegada, que aquele problema te bloquearia de acabar a sua corrida, não é verdade? Então, primeiro de tudo, sempre que houver um problema, você é capaz de transformá-lo num desafio. E esse desafio é o que vai te mover para que você entregue ainda mais o seu diferencial e você seja diferente e diferenciado no mercado. Eu tenho um sócio que todo mundo sabe, talvez, mas eu tenho um sócio que é o José Carlos Semenzato, o maior franqueador desse país, e nós temos uma marca em conjunto que é a Novo Fio, hoje com 55 clínicas de terapia e transplante capilar por todo o Brasil. E o Zé sempre falou para mim desde o começo, eu concordo com ele, porque também é uma filosofia de vida minha. Eu, todo dia, acordo para ser o melhor. Não é simplesmente para ser melhor. Eu quero ser o melhor. O melhor naquilo que eu faço. Puxa, e como é que eu vou ser melhor naquilo que eu faço quando eu acordo e acho que já domino todo o processo? É nesse ponto que você começa a errar. Porque é no ponto da zona de conforto que você começa a errar. Quantas vezes eu já ouvi de funcionário falando: puxa, meu cliente é chato, meu cliente não entende o que eu estou falando, eu já expliquei isso para ele diversas vezes. Ué, gente, será que o problema é o cliente? Será que no meu caso o problema é o paciente que não está, né, que ele tem alguma limitação para entender o que a gente está falando? Será que a gente já parou para pensar? E eu falo isso direto para a minha equipe. Será que a gente já parou para pensar se não é a gente que está deixando de esclarecer de uma maneira talvez diferente e melhor para o nosso paciente? Então, quantas vezes você também, e eu tenho certeza que todo mundo aí já teve um dia e falou: nossa, eu não aguento mais esse cliente. Talvez até comigo, que sou cliente de vocês, mas não aguento mais esse cliente. Eu falo, o cara não me entende. O cara não entende minimamente o que é IA. Quantas vezes eu conversei isso com o Renan? O cara não entende o que é marketing. Mas espera aí, o teu cliente tem obrigação de saber isso? Não. Meu paciente não tem obrigação de saber o que é um transplante capilar, quais são os procedimentos, quais são as técnicas utilizadas. Pelo contrário, ele está me contratando para que eu saiba isso.
Só que quando eu domino a minha técnica e eu falo para ele com propriedade, esse é o meu diferencial. Quantas vezes o paciente sentou na minha mesa do consultório e falou: doutor, eu vou fechar o meu transplante com você porque você me deu segurança na sua fala. Você me explicou. E é por isso que eu uso moldes, uso molde de cabeça, molde de pele, para explicar para o meu paciente, para que seja ilustrativo, seja lúdico, porque eu falo para ele, eu explico para ele por 15, às vezes 20 minutos sobre o meu procedimento. E sabe qual é o principal diferencial disso tudo? É que eu falo, eu explico, eu entrego para o meu paciente a informação. Quando eu explico para o paciente, quando eu falo para o paciente, ele fala: nossa, ele de fato domina a técnica, ele de fato domina o que vai ser feito em mim. E quantas vezes esse paciente não ficou numa triagem de um WhatsApp? Quantas vezes esse paciente não trocou mensagem com um comercial sem ser técnico? Quantas vezes ele recebeu um orçamento até, pasmem, por foto de WhatsApp? Isso é comum no meu segmento? Mas quantas vezes ele sentou na frente do profissional que vai operá-lo? Quantas vezes ele sentou de frente, cara a cara com ele e ele teve uma explicação por 20 minutos exclusiva, dedicada a ele? Esse é o meu diferencial. Eu sou cliente de vocês há, acho que quase 10 anos, e nesse todo esse tempo eu sempre falei, eu sempre vou estar junto do meu paciente. E por que eu estou te falando isso? Vocês têm que estar junto do seu cliente. Você tem que mostrar para o seu cliente que você domina a linguagem, que você domina o que você está fazendo, que você domina o planejamento dele, feito para ele, mas principalmente que você entende a limitação dele. Imagina quantas vezes o Renan já não tentou falar comigo sobre IA. E eu sou um cara que sou extremamente leigo de IA. E, por vezes, até restritivo a isso. Mas quantas vezes ele não tentou, me explicou, explicou de formas diferentes e hoje a gente usa. Eu vou ilustrar para vocês, acho que talvez em torno de 2016, o Renan veio para mim e falou: olha, cara, a gente precisa gravar vídeo para o YouTube. Falei: vídeo para YouTube? Nem pensar, cara. Esse é muito esse negócio de ficar fazendo dancinha, não é minha praia, isso aí não é a medicina que eu quero, não é assim que eu quero ser médico, não é assim que eu quero crescer. Falei: não, é no YouTube que você vai mostrar seu diferencial, é no YouTube que você vai colocar a sua cara para bater, é no YouTube que você vai mostrar o teu valor, o teu conteúdo, não é o Instagram. No começo, eu vou dizer que eu fui um pouco resistente. Eu tenho uma facilidade para gravar. E começamos a gravar e a postar. E hoje, o YouTube é o meu principal canal de direcionamento de paciente. Eu falo que o Instagram ele é um cartão virtual, né? Todo mundo, quem que é o Dr. Marcos? Pum, ele entra no Instagram e pronto. É um cartão. Mas as pessoas vêm para mim e 90% falam: olha, eu vi um vídeo seu no YouTube, você me deu segurança pelo YouTube porque você falou, eu entendi, você explicou como eu quero falar. E é isso também. Muito do que eu falo é como você fala com o seu cliente. Não adianta eu chegar aqui e falar com o meu paciente: olha, a técnica XYZ e tal. Não deu 30 segundos, ele já não está nem prestando atenção. Eu tenho que explicar a técnica com uma linguagem apropriada ao meu interlocutor, ao meu paciente. E quantas vezes vocês estão naquele ambiente técnico falando disso, aquilo, outro, fala: para um pouquinho, eu não entendo o que vocês estão falando. Explica na minha linguagem para eu entender. E é isso. Eu tenho que falar da maneira que o meu paciente entenda. E assim que vocês também, vocês têm que falar da maneira que a gente entenda. Então, muito mais do que transformar o problema num desafio, é você parar diante do problema, olhar para esse problema, encarar esse problema e falar: eu entendi. Ou se eu não entendi o problema, eu tenho que dedicar um tempo a entender o problema. Porque a partir do momento que você entende o problema, você traça um planejamento, você traça ações para transformar aquele problema num desafio e num êxito, num planejamento, num plano de ação, numa reunião, numa exposição, numa apresentação. Bom, problemas a gente vai ter todo dia,
O problema é que nos move. Toda empresa que entrega um produto porque existe um problema. Ué, meu paciente senta comigo porque ele tem um problema. Que seja de uma lesão de pele a uma perda de cabelo. E diante do problema eu vou falar o quê? Poxa, vou criar o desafio de tratá-lo e mais vamos chegar no êxito. Todo paciente chega para vocês porque ele está com problema. Seja ele pequeno, seja ele grande, mas ele tem um problema. Quero melhorar minha exposição, quero melhorar meu nível de falar com o consumidor, uma estratégia. E qual é o papel de vocês? Juntar todo o conhecimento que vocês têm, todas as ferramentas que vocês têm, para traçar para ele a solução. O desafio de melhorar o resultado dele. Mais ainda, mudar muitas vezes a vida do seu cliente. Aqui no consultório a gente transforma as vidas. E vocês também. Porque se eu não tenho, ou se eu não tivesse lá há 10 anos estando com o Renan, a gente não estaria onde a gente está hoje, com sucesso, permitindo viver do meu consultório, construindo uma outra empresa com 55 unidades de clínica médica. Então, qual é o problema da gente entender que a nossa vida é resolver problema? Nenhum. Nenhum. Façam autorreflexão. Façam uma autocrítica. Quantas vezes vocês não criticaram o outro, seja o colega de trabalho ou ainda criticar o cliente, para que você fique na zona de conforto? Ah, não adianta, ele não faz o que eu peço. Não adianta, ele não entende o que eu falo. O problema está lá, ou o problema pode estar em você, que não sabe se expressar, ou não usou a melhor ferramenta para se expressar. Não usou a melhor linguagem para expressar. Quantas vezes a gente brinca, quer que eu desenhe para você entender? Ué, e por que não? Qual o problema? Você não está tratando ninguém como ignorante, você está só mudando a maneira de você se tornar entendível. Não é verdade? Então, qual o problema da gente saber que a gente tem problema, que a gente resolve problema e que todo dia a gente acorda de cara para o problema e é o problema que nos move? É o problema que nos deixa melhor. É o problema que nos faz pensar. É o problema que faz a gente olhar a vida. Opa, hoje eu fechei meu dia e resolvi o problema do meu cliente. Venci o meu desafio. Pronto, é isso. Pensem, reflitam, transformem suas vidas em momentos de êxito e alegria por entender que o seu cliente tem um problema e que você é capaz de resolvê-lo e que você é capaz de entregar para ele a solução da melhor maneira. Queria deixar aqui com vocês meu grande abraço, minha grande alegria e falar que vocês resolvem o meu problema. E eu tento resolver o problema do meu paciente e assim nós vamos nessa engrenagem, um a um, encaixando os problemas, os desafios, as soluções e os êxitos, vencendo na vida. Saibam que vocês são muito importantes, um para o outro e principalmente para os seus clientes. Saiam desse momento, desse evento, muito mais do que contentes por estar ali num momento de equipe, mas que vocês receberam diversos conteúdos que não só esse. Brindem, celebrem, confraternizem, mas aproveitem aí o final de semana para refletir sobre o que vocês ouviram. E eu acredito que na próxima segunda-feira vocês vão acordar com muito mais energia e disposição para falar, opa, hoje eu vou ter problema. Que bom, senão você não tinha trabalho. 2, hoje eu vou resolver o problema. Que bom, porque isso é o que vai te tornar o diferencial no mercado. Hoje eu tenho um problema, vou resolver um problema, mas a minha criatividade vai me transformar no melhor cara resolvedor de problema deste país. E é assim que você vai levar a tua competência e a tua empresa que você faz parte para o top do seu cliente. E é isso que vai transformar o seu cliente um cliente vitalício. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. 15 minutinhos, cumprindo aí a promessa do tempo para o Renan. Um bom evento e continuamos juntos, porque vocês são importantes para resolver os meus problemas. Abraço!